Muito bem, inspirem profundamente e ao soltar o ar, vai relaxando seu corpo e sentindo a energia no seu coração, a vida pulsando dentro de você. E vai levando essa energia até os seus pés e mentalize que da sola dos seus pés vão criando pequenas raízes que vão entrando no planeta Terra. Vão se aprofundando, passando por plantas, raízes de árvores, e vai aprofundando ainda mais na terra, passando pelos minerais, cristais, até firmar a sua raiz no centro da terra. Traga de volta essa energia subindo pela sola dos seus pés e vai entrando no seu corpo, iluminando cada célula, cada molécula do seu corpo. E vai subindo pela sua coluna vertebral, alinhando e equilibrando cada um dos seus chakras. O chakra básico, chakra raiz, na base da coluna. Observe o seu chakra e sinta essa energia se movendo, girando, no sentido horário. E essa energia vai subindo em direção ao segundo chakra, que é o chakra sexual. Observe ele girando no sentido horário, harmonizando e equilibrando o seu yin e yang, masculino e feminino. E essa energia começa a se mover e a subir em direção ao terceiro chakra, que é o nosso chakra do plexo solar. Observe o seu chakra do plexo solar, que também está relacionado com o seu sentido empático, de sentir o que o outro sente, e também com o seu poder pessoal. Observe esse chakra se harmonizando e equilibrando, e essa energia vai subindo em direção ao quarto chakra, o chakra cardíaco. Observe onde ficam as suas emoções. E tome uma respiração profunda e ao soltar o ar, libere qualquer emoção que não te serve mais. E essa energia vai se movendo um pouquinho acima do seu chakra cardíaco, que é o seu timo. Nesse timo é onde fica guardada as emoções, tanto da nossa infância quanto dos nossos ancestrais. E hoje nós vamos trabalhar exatamente essa emoção, que pode estar relacionada com o nosso timo. Então eu peço para que você observe como que está esse chakra, que é um chakra secundário, mas é muito importante. Como que você está sentindo a alegria e o amor na sua vida? E esse chakra começa a se mover no sentido horário e a energia vai subindo em direção ao seu laríngeo, que é onde você expressa a sua verdade. E sinta que você é livre para expressar a verdade que vem do seu coração. E essa energia vai subindo em direção ao sexto chakra, que é o nosso terceiro olho. Bem no centro do seu cérebro tem uma glândula que se chama glândula pineal, que é a morada da nossa alma. E também onde fica um dos níveis de crença, que é o nosso nível genético. Observe o seu terceiro olho se abrindo para a clarividência, que é ver a beleza interior. E essa energia começa a subir e se projetar no topo da sua cabeça, dentro de uma linda bola de luz.
E essa bola de luz começa a subir além desse espaço, além do planeta Terra, além do universo. E vai passando por camadas de luzes claras, luzes escuras, luzes claras, camadas e camadas de luzes, uma luz dourada, que é o quinto plano da existência, onde está a morada da nossa família de alma, do nosso eu superior, dos anjos, dos arcanjos, dos mestres ascensionados. Passe por essa camada de luz e continue a subir, passando por uma camada de substância gelatinosa, que são as leis que regem o universo. E vai indo mais profundo e mais alto até uma luz branca, perolada, iridescente. Entre nessa luz e mergulhe na fonte criadora de tudo que é. E sinta que você jamais esteve separado dessa fonte, que você faz parte dessa fonte. Se sinta conectado, amado e amparado por essa energia primordial. E dessa energia, vamos agradecer esse momento e essa oportunidade de estar aqui nessa mentoria para aprofundar ainda mais nessa técnica do Theta Healing. Agradecendo primeiramente a nossa família de alma, e a nossa família biológica. E também aos nossos ancestrais. Se não fossem eles, não estaríamos hoje aqui. Gratidão ao grande espírito e gratidão a Vaiana Stable por canalizar o Theta Healing no planeta. E finalmente, gratidão a nós mesmos por tudo que somos, por tudo que fomos e por tudo que podemos vir a ser. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a Terra. Arro! Arro, bem-vindos! Hoje nós vamos falar um tema específico que é o medo. E quantos medos nós temos e que ainda não sabemos? Eu passei uma lista para vocês testarem. E como que a gente testou essa lista, só para a gente relembrar? Em algum nível eu tenho medo disso, em algum nível, porque pode ser que esse medo a gente esteja carregando num nível genético profundo, ou num nível histórico que faça parte da consciência coletiva, ou que foi colocado realmente na nossa infância, que está lá no nosso nível primário. Então, tantos medos que vão acontecendo na nossa vida, e o que nos prende aqui no terceiro plano é o medo. Quando nós nos libertamos do medo, nós ascensionamos ainda mais. A nossa evolução começa a ter degraus e degraus ainda mais quando libertamos do medo. Pense quando nós sentimos medo, qual é o sentimento que a gente tem? De paralisar. Se a gente está com medo, se a gente vê um animal, por exemplo, um animal enorme, e você vê e você pode ficar paralisado ou sair correndo, fugir. Ou lutar. Né? Claro que a gente não é bobo nem nada se a gente não ia lutar, por exemplo, com um urso, sairia correndo. Né? Se eu visse um urso, eu sairia correndo e não iria mais, de alguma forma, o que o medo faz? Você paralisar no processo, ficar realmente sem ter nenhuma reação ou ficar ali fugir do problema. Quantos problemas a gente foge por medo? E quantas lutas no planeta existem por causa do medo também? Então, uma tribo tinha medo que a outra pudesse invadir, começava a lutar. Isso começa as guerras. E tudo isso está lá no fundo, na raiz tem o medo. E qual é o medo? O medo, ele faz parte da nossa evolução. Eu falei já na outra aula que nós temos 5 sentimentos que são naturais nossos. Sentimentos, e quando esses sentimentos estão em desequilíbrio, ele gera emoções. Então, o medo, ele faz parte, ele é um dos 5. Só para relembrar da aula passada, quem perdeu, depois eu vou ver se eu consigo
passar para quem perdeu as aulas passadas. Mas os 5 sentimentos são amor incondicional, alegria, tristeza, raiva e medo. E quando nós temos medo, de alguma forma, quando a gente vai analisar, aprofundar nesse medo, que pode acontecer de pior com esse medo, muitas pessoas vão trazer questões de que tem medo de morrer. Eu posso morrer. Mas o medo da morte, ele nunca é a crença raiz. O medo da morte é uma preservação da espécie. Se não houvesse medo da morte, não teria ninguém vivo no planeta. Então, quando nós começamos a analisar o medo e chegar no medo da morte, a gente tem que ir além. O que pode acontecer depois disso? O que pode acontecer se morrer, por exemplo? Né? Se a pessoa vai falar que ela tem medo da morte, o que pode acontecer? O que aconteceria? E a pessoa pode trazer a questão que está lá na chave para desvendar o que está prendendo a pessoa no medo dela. Então é importante a gente fazer e cavar esse medo, fazer o digue, para que a gente possa entender de onde vem esse medo. Muitas pessoas, elas têm medo, se você perguntar do que você tem medo, eu tenho medo de tudo. Na verdade, não é de tudo. Tem muitas coisas que a pessoa enfrenta, desafios que ela enfrenta e supera, muitas vezes. Mas ela não sabe de onde vem esse medo. Hoje a gente vai entrar profundamente para ver de onde vem esse medo que nós sentimos. Então, tem muitos atendimentos que eu já fiz em relação ao medo, mas eu vou falar sobre alguns para que vocês comecem a elucidar de onde vêm os medos. Uma pessoa, ela tinha medo de avião, de altura. Então, eu perguntei para ela o que poderia acontecer de pior, porque essa é a primeira pergunta que a gente faz, o que poderia acontecer de pior? Né? O que a gente vai fazer para a pessoa começar a entrar nesse sentimento para ver de onde vem? Pede para ela fechar os olhos e se colocar naquela situação. O que pode acontecer se você estiver num avião e pode acontecer turbulência e o avião começa a balançar e o que vai acontecer depois? O avião pode cair. E o que aconteceria? A pessoa pode falar, morrer. Todo mundo vai morrer. E o que acontece depois? Tem que levar ela além. Então, em algumas das situações da pessoa que ela tinha medo de andar de avião, nós descobrimos que ela tinha medo de ser punida pelo Criador pelo que ela fez de errado no passado. Então, o medo de ser punida por Deus também é um dos medos-chave. Por isso que eu coloquei lá na lista, eu tenho medo de ser punido por Deus, eu temo Deus, porque de alguma forma alguém falou lá para nós, quando era na infância, olha, se você fizer errado, você pode ser punido, Deus castiga. Eu lembro muito bem que eu já ouvi isso, porque isso faz parte da nossa religião, de que Deus castiga, e muitas vezes ainda eu carrego isso no nível histórico. E lembra que quando tem um nível histórico, eu tenho que resolver isso dentro de mim, mas provavelmente está no nível genético mais profundo, que de algum dos meus ancestrais também pode ter passado pela mesma vivência, a mesma experiência. Então isso faz com que eu carregue em mais de um nível, no nível genético e no nível histórico. E quando já está em 2 níveis, provavelmente já faz parte da integridade que faz parte do nível de alma. É importante a gente limpar em todos e cancelar em todos os níveis e resolver no histórico e substituir por outra crença. E quando a gente limpa uma crença negativa, que está, de alguma forma, derrubou aqui o fio, então nós estamos com umas parafernália aqui para conseguir colocar a câmera e eu projetar vocês numa tela para poder ficar vendo todo mundo. Eu tenho que ficar girando umas 3 telas para poder ver todo mundo. Mas eu estou acompanhando vocês, eu estou aqui olhando, estou muito feliz, estou vendo muitas pessoas. Bom, enfim, eu vou acompanhando vocês nessa tela. Wellington! Tudo bem, que bom. Que bom que vocês estão aqui.
Então, quando nós começamos eu também tenho que fazer tudo sozinha, porque tem que admitir, tem pessoas ainda entrando, nós estamos com 70 pessoas, que bom, que lindo, né? Que lindo, então, um grupo tão importante assim. Então, que eu até me perdi do que eu estava falando, mas a gente volta no assunto, e comecei a fugir um pouco da... Limpeza em todos os níveis e no nível histórico. Então, Meg, gratidão. Nós sempre vamos limpar uma crença em todos os níveis e resolver no nível histórico. Por que a gente resolve no nível histórico? Porque faz parte da história da humanidade e do aprendizado e da experiência da humanidade. Então, eu não posso cancelar, porque faz parte do aprendizado histórico, né, da consciência coletiva. E quando a crença de que Deus pune, provavelmente eu carrego do meu ancestral, que algum ancestral meu já estava ligado com essa religiosidade. A religião, tem muitas religiões que dizem isso, né? Se você fizer algo errado, você vai ser punido. Então, quando a gente começa a cavar, aparece aquele medo de ser punido por Deus. Então, quando a gente chega lá no medo, o que vai acontecer, por exemplo, se você cair do avião? Pode todo mundo morrer. O que vai acontecer depois? Daí a pessoa tem que levar ela para essa energia, para ver onde que está no subconsciente dela. Lembre que nós temos uma parte muito pequena da nossa consciência. A maior parte das nossas memórias que estão registradas estão no nosso subconsciente. E quando a gente fecha os olhos e acessa essa memória, a gente traz essa memória que está lá no nosso subconsciente e traz para a luz. Quando a gente traz na luz, na consciência, isso daí começa a perder aquela energia que estava lá vibrando sem que eu soubesse. Agora eu tenho conhecimento. Agora eu tenho conhecimento que eu tenho essa crença. Então, esse trabalho é muito importante. No Teta Healing, a gente trabalha assim, a gente toma conhecimento. Isso é autoconhecimento. Tá? Na verdade, eu trago na consciência, eu tinha medo de ser punida por Deus, eu temo Deus, de alguma forma, eu posso ser punida por erros no passado, então eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fracassar, e todos os medos vão paralisando a pessoa, sem que ela perceba, para ela evoluir na vida dela. E quando a gente toma essa consciência de que aquele medo está me paralisando, eu vou, trabalho esse medo, mas de alguma forma eu tenho que entender medo do quê? Eu não posso mandar todos os medos da pessoa para a luz. Isso eu não posso fazer, porque ele faz parte, lembra dos 5 sentimentos que nós temos? Amor, tristeza, alegria, raiva e medo. Eu não posso mandar todo o medo dela sem entender medo do quê. Eu não posso mandar a raiva dela porque faz parte da energia nossa, a raiva, e ela pode ser, quando nós usamos a raiva como uma mola propulsora, a gente toma decisões da nossa vida, a gente nos coloca para fazer alguma coisa, colocar em ação algum projeto que eu tenho. Então, eu uso dessa energia, que é a mesma. Então, o excesso de raiva, que seria ódio, rancor, ele não é um sentimento, ele é uma emoção. Então, o desequilíbrio desses 5 sentimentos, que eu já falei na outra aula, ele gera uma emoção. E o medo, eu tenho que entender da onde ele vem. Quando chegar lá no medo da morte, nós vamos encontrar o que tem depois disso daí. Outro tipo de medo. Eu vou falar sobre o meu medo que eu tinha quando eu fiz o primeiro curso, porque a gente trabalha especificamente o medo no avançado. No DNA avançado, a gente vai trabalhar especificamente. A gente já viu nos atalhos do Digging, que nós temos 8 atalhos, e um dos atalhos, agora tem 10 atalhos, na verdade, mas um dos atalhos é o medo. Então, nós trabalhamos medo e ressentimento. Semana passada, nós trabalhamos ressentimento, que é a base de tudo que a gente vai falar no Theta Healing, é medo e ressentimento. E pode ser, e o medo a gente trabalha levando a pessoa. Então, o ressentimento eu não vou relembrar, porque a gente já falou na semana passada. Hoje eu vou focar especificamente no medo. Quando a pessoa tem medo e ela não, de alguma forma,
ela não consegue entender do que ela tem medo, aquilo pode paralisar ela. E se eu falar para ela, você me permite enviar todo o seu medo para a luz? Ela vai falar, ah, sim, eu gostaria, mas não vai embora para a luz até ela ter a compreensão de onde vem esse medo e como que surgiu esse medo. Então, hoje eu quero levar vocês uma experiência de como que veio esse medo, de como que surgiu um medo específico. E eu vou falar do meu medo, que no primeiro curso do avançado, eu tinha medo de cobra. Então eu falei, eu vou trabalhar esse medo, porque eu não tinha nem medo, era pavor. Eu nunca tinha visto cobra, né, visto assim, eu vi umas pequenininhas, mas eu vi em zoológico, mas de ver na TV, aquilo lá me assustava. E se eu sonhasse com cobra, eu acordava e não dormia mais. Eu dava um trabalhão pro meu marido, porque às vezes eu sonhava com cobra, e eu falava, ai, eu acordava ele e falava, tem cobra embaixo da cama. Ele falou, imagina, Tânia, não, olha embaixo da cama. Eu fazia ele olhar embaixo da cama, acender a luz, eu não conseguia mais dormir, porque eu tinha medo de que a cobra estivesse ali embaixo da minha cama e pudesse me picar se eu fosse pisar no chão. Então eu fazia ele olhar, era uma coisa meio louco mesmo. Mas quando eu fui trabalhar pela primeira vez, e a sincronicidade é tão grande que quando eu fui trabalhar com uma pessoa, eu olhei, né, tinha uma turma grande quando fui fazer o curso de DNA avançado, a primeira vez praticante, eu olhei para uma pessoa e falei, vamos trabalhar? Ela, vamos. Aí, não conhecia ela. Eu falei, bom, eu queria trabalhar o medo de cobra. Ela falou, o quê? Eu falei, medo de cobra. Ela falou, não vou trabalhar com você. Eu falei, mas por que não? Porque eu também tenho medo de cobra. Eu falei, então tá certo, você tem medo de cobra, tá certo, a sincronicidade. Não fale em cobra. Eu não podia, achei uma pessoa que tinha mais medo do que eu, que não podia nem falar da palavra cobra, que ela já ficava apavorada. No final, eu falei, então eu vou trabalhar primeiro em você, depois você trabalha em mim. Ela falou, não vou trabalhar o medo de cobra, vou trabalhar outra coisa e eu não vou trabalhar com você o medo de cobra. O que eu podia fazer? Sobrou nós duas, eu estava todo mundo com um par, não tinha como. Fui trabalhar um outro medo dela. E como eu tinha um grupo que a gente fazia treino, práticas entre nós, a gente fazia trocas. E eu resolvi, falei, não, vou trabalhar o meu medo lá com a pessoa. Daí a gente estava no grupo treinando e eu trabalhei esse medo. E a pessoa, o que ela fez? Imagina o medo da cobra. Eu não podia nem imaginar, que me dava um arrepio, uma coisa horrível. Todo o meu corpo ficava mexido com isso, porque era uma emoção tão grande, não sei de onde vinha isso. E ela falou, imagina, eu falei, não, olha, não vou nem conseguir imaginar. Daí ela falou, o que pode acontecer de pior se você encontrar com uma cobra? Eu falei, ela pode me picar. Né? Porque eu imaginava aquela boca dela, a boca dela, se fosse assim, eu imaginava ela desse tamanho, sabe? O medo faz ficar tudo maior, né? A boca era desse tamanho que ia dar parecia que ia até me engolir, nem sei como, mas até eu cheguei uma vez a sonhar, não quero influenciar vocês, mas eu sonhei que a cobra tinha uma boca enorme de um lado, eu corri para ela não me morder, ela tinha boca também no rabo dela, então ela tinha duas bocas, então eu tinha um medo daquela boca de cobra, que era uma coisa horrível. E daí ela pegou e ficou trabalhando. O que pode acontecer de pior? Eu falei, ela pode me picar. E depois o que vai acontecer? Eu falei, eu vou sentir muita dor, eu vou sofrer. E daí, quando ela foi aprofundando, eu fui entendendo que aquele medo meu que eu tinha da cobra, não era o medo da cobra em si, mas era o medo das pessoas fazerem maldade e eu não sabia me proteger, porque eu não sabia colocar limites na minha vida. Então, se a cobra viesse, ela podia me picar porque eu não sabia colocar limites. Então, a maldade, eu não sabia como ser impermeável à maldade alheia, eu não sabia como colocar limites na minha vida, eu não sabia como dizer não. Então, tudo isso eu fui aprendendo com os sentimentos novos e limpando crenças que pudessem bloquear esse sentimento de entrar. Porque quando a gente começa a baixar downloads, né, fazer downloads, é exatamente para fortalecer um novo programa que a gente vai instalar. E quando ela começou a trabalhar isso, eu vi que eu não sabia colocar limites, eu não sabia dizer não. Muitas coisas eu não conseguia colocar em prática na minha vida.
Daí ela foi profundamente, da onde vem? Por que você não coloca limites na sua vida? Por que você não consegue colocar limites na sua vida? E qual era a crença, só para a gente entender? Eu tinha que ser boazinha para agradar os outros. Porque se eu colocasse limites, se eu dissesse não para as pessoas, eu ia magoar as pessoas. Eu poderia me machucar, me magoar, mas eu não poderia magoar os outros. Por quê? Porque no fundo todo mundo quer ser amado e aceito. Então, de alguma forma, eu queria ser amado, eu queria ser boazinha, eu queria ajudar as pessoas para ser amada por elas. Hoje, eu ajudo as pessoas porque eu gosto, porque é uma missão, um propósito meu. Mas eu não vou fazer isso, vou permitir que as pessoas abusem de mim. Eu não vou permitir que as pessoas abusem, eu sei como colocar limites. Então mudou muito a minha vida quando eu aprendi. Eu posso ser amada pelas pessoas quando eu coloco limites na minha vida. Eu sei como dizer não quando preciso dizer não. Tudo isso foram sentimentos novos e limpando crenças que estavam bloqueando desse sentimento que eu ainda não tinha experimentado na minha vida. E aquilo lá acabou completamente o meu medo de cobra. Daí ela coloca no fez todos os sentimentos, me colocou novamente na situação. Agora imagine a cobra vindo. Quando o medo acaba, o medo ele contrai o nosso campo energético, que a gente fica muito pequeno. É como se a gente bloqueasse tanta energia que a gente não consegue ampliar o nosso campo. E aquilo contrai. Se a gente pudesse medir, e tem algumas formas de medir, que eu tenho um dual road, que é uma varinha de radiestesia, né? Radiestesia, e ela vai abrindo quando ela está com a energia ampliada e fecha quando a energia se fecha. Então, quando a pessoa ela está sentindo o medo, ela está na vibração do medo, ela contrai esse campo de energia dela, fica paralisada, ou sai correndo, foge, ou luta, mas de alguma forma o campo não está ampliado. Então é importante a gente entender que quando a gente libera o medo, aquilo abre o nosso campo e a gente se sente o quê? Protegido. Eu não me sentia assim, eu achava que eu não tinha essa proteção, eu dependia de outras pessoas para me sentir protegida, para me sentir guiada de alguma forma. E quando eu limpei isso, imaginei a cobra vindo, o meu campo de energia ele tinha ampliado tanto que aquela cobra ela estava tão distante de mim que ela não parecia mais uma cobra, parecia uma minhoquinha, de tão pequena. Então, o medo que estava fazendo aquela cobra ser tão enorme para mim, e na verdade era o meu medo que ampliou. Eu dei energia para ela e tirei a minha energia. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a trazer de volta a nossa energia e não dar energia para o medo. Porque o medo, nós vamos ter uma das diferenças. O que é o medo diferente por exemplo, de ter coragem, né? Se eu tenho coragem, eu posso. Não é que a pessoa ela é corajosa que ela não tenha medo, mas ela sabe como enfrentar a situação com coragem. E a Havaiana fala que um bom download para a gente fazer, ao invés de coragem, porque a coragem ainda está ter que lutar para conquistar alguma coisa, eu tenho coragem, enfrentar, ou às vezes de lutar, é bravura. Um dos downloads que a gente pode fazer é ser bravura, de saber qual é a definição e perspectiva. Hoje eu vou fazer isso em vocês, para que vocês saibam o que é bravura. E enfrentar o medo com muita tranquilidade, mas entendendo o que ele faz para a gente. Né? Então eu vou primeiro, vou levar vocês, não quero me estender muito falando do medo, porque eu quero que a gente possa praticar. Então eu vou fazer com vocês uma prática para vocês entenderem. Todo mundo fez os testes lá da lista de crenças? Tá. Eu vou ler a lista de crenças, vou ver se eu tenho aqui.
Eu vou ler a lista de crenças só para vocês relembrarem todas as crenças que a gente já trabalhou. Seu microfone está fechado, Tânia. Aqui. Então eu vou abrir aqui na mentoria. Tânia, eu tenho uma dúvida. Quando a gente pede para a pessoa fechar os olhos e ela ir, né, nesse medo, imaginar esse medo e tal, e se essa pessoa falar assim, eu não consigo me lembrar, o que a gente faz? A pergunta é quando a pessoa fala que não consegue lembrar, você vai perguntar para ela, e se você soubesse, quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Vai no sentimento. Então, é importante, quando nós vamos fazer o medo, a gente seguir o medo. Seguir de onde ele vem, o medo, e colocando a pessoa na situação. Para que a gente possa ir perguntando para ela o que pode acontecer. E esse processo, ele acaba treinando a nossa mente para descobrir o que vai trazer naquela situação. Então, eu vou ler algumas... Tânia? Oi? Uma pergunta, e quando a pessoa acessa a cena que trouxe o medo, seja uma vivência que ela teve, como é que daí ela limpa isso? Como daí? Sim, eu vou ensinar como que limpa o medo. Esse hoje vocês vão sair daqui aprendendo a limpar e trabalhar o medo. Nós vamos trazer. Eu vou ler alguns exemplos para vocês que tem no livro da Havaiana, que talvez vocês não tenham lido, ou se leu, não leu essas partes. Eu vou ler alguns exemplos para que vocês possam elucidar mais um pouquinho do trabalho do medo. Então, vocês me permitem que eu possa ler aqui sobre alguns atendimentos? Então, a Havaiana, após de ter realizado milhares de leituras, começou a ver um padrão de programa de medo. E esse processo se desenvolveu a partir de sessões que se referiam ao medo. Então, eu vou dar 3 exemplos para vocês entenderem. O primeiro exemplo, o praticante, qual é o seu maior medo? Então, ela viu esses exemplos, o praticante pergunta, qual é o seu maior medo? O cliente diz, tenho medo de ser pobre. E o praticante, o que acontecerá se você ficar pobre? O cliente, ficarei na rua. O praticante, e se você ficar na rua? O cliente, irei sofrer e morrer. Daí o praticante pergunta, e se você sofrer e morrer? Daí o cliente responde, eu me tornarei nada. O medo real é o medo de se tornar nada. Esse que é o medo real de uma questão, quando ele começa. E ele veio com o medo de ser pobre. Então, um segundo exemplo. Eu trabalhei em uma mulher, essa é a Havaiana, que trabalhou numa pessoa e que apresentava fobia de altura. O programa era, eu morro de medo de altura. Ao trabalhar com uma fobia, você deve, mais uma vez, guiar a mente através do labirinto do medo. Porque o medo é... Lembra que todos os programas aqui já têm o caminho neural já registrado. Pergunte qual é a pior coisa que acontecerá se você se deparar com esse seu maior medo. A mulher, eu cairei no penhasco. É um penhasco de cor amarela que não tem árvores. Havaiana, quando foi a última vez que isso aconteceu? A mulher, eu não sei. Havaiana, o que aconteceu depois? No caso que é a Yasmin, né, que perguntou, foi a Yasmin. Daí a pessoa fala assim, quando foi a última vez que isso aconteceu? A mulher, eu não sei. A Havaiana, o que acontece depois? Para levar a memória dela para a sessão, o que acontece depois disso? A mulher, o vagão cai em cima de mim. A Havaiana, então o que acontece? Eu estou presa no fundo desse penhasco frio. Quando os clientes trazem tantos detalhes, é porque estão se lembrando de um acontecimento real. Não importa de onde vem a memória, você deve guiá-lo através dela, para não deixá-los no meio do seu maior medo. E a Havaiana pergunta, então o que acontece? A mulher, eu morro de desidratação. É terrível morrer de desidratação. A primeira coisa que acontece é que você fica cego por seus olhos secarem.
A morte não é o fim quando se trata de medo. Como eu falei, sempre quando a pessoa fala que está com medo da morte, ou que fala da morte, não é o fim. Você tem que guiá-la além. A Havaiana pergunta: qual é a pior coisa que acontecerá se você morrer? A mulher: meus filhos não serão capazes de me ver e irei decepcioná-los. A Havaiana: qual é a pior coisa que acontecerá se você decepcionar seus filhos? A mulher: eu decepcionarei Deus. A Havaiana pergunta: qual é a pior coisa que acontecerá se você decepcionar Deus? A mulher: eu ficarei presa sozinha no escuro. E a Havaiana: e então o que acontecerá? A mulher: eu serei um nada. Eu me tornarei um nada se eu decepcionar Deus. Eu tenho medo do nada. Eu tenho medo do nada é o programa raiz na maioria dos nossos maiores medos. De fato, é um dos maiores medos da humanidade, o medo do nada. É o receio de que não haja nada após a morte, de que não haja Deus, de que tudo que iremos encontrar é nada. Remova o medo, eu tenho medo do nada, e substitua pelo programa que o Criador de tudo que é trouxer. Normalmente é esse: eu sou sempre amado pelo Criador. E no final levaremos a pessoa de volta ao alto do penhasco, e a Havaiana pensa, sempre a gente vai levar de novo, como no meu caso, ele leva de novo na situação para ver como que ela vai reagir agora, limpando esse programa. A Havaiana: pense no alto daquele penhasco, isso faz com que você sinta algum mal-estar? A mulher: que estranho, isso não me incomoda mais. Notavelmente, seu medo de altura foi embora. O caminho do medo real foi seguido até o fim. O medo não era de altura, era de decepcionar seus filhos, decepcionar Deus e tornar-se nada. Então, quando a gente começa a cavar os medos, a gente vai encontrando o que é o medo real. A pessoa vai trazer o medo e a gente vai cavando, 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 e não é o medo que ela trouxe no início. Sempre tem algo por trás. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos trabalhar com nós mesmos, para que vocês entendam todo esse processo. E depois eu vou colocar vocês em grupos, para que vocês possam acompanhar uma pessoa e trabalhar nela e ela trabalhar em você. Porque nós temos muito mais que um medo, mas nós vamos trabalhar agora um medo que vocês sejam que seja um medo real para você. Porque tudo que a gente acredita e teme, isso atrai uma vibração. Lembra que tudo que eu penso, que eu sinto, que eu falo, eu vou vibrar para o universo e vou atrair, porque o nosso campo eletromagnético vai atrair de volta o que eu vibro. E se você teme, essa energia de temor, de medo, é o que você vai atrair. Então, nós temos que entender isso para que a gente não fique preso nessa matrix que a gente acredita, de estar separado de Deus. Um dos maiores medos nossos é estar separado de Deus, de alguma forma. Em algum momento a gente acreditou que a gente está sozinho nesse mundo, está separado, que Deus vai punir. Se a gente for, de alguma forma, a gente vai encontrar o medo real. Então, eu queria que vocês... depois eu posso trabalhar com uma pessoa, mas eu queria levar todos vocês para trabalhar o medo, tá bom? Então, como que vocês vão? Todo mundo tem um medo para trabalhar? Vou virar aqui Todo mundo da lista teve algum medo lá que deu? Tenho medo de alguma coisa? Então, tem inúmeros medos. Eu vou ler só rapidamente, porque tem bastante. Tem bastante medo para trabalhar. Ótimo, ótimo. Pode ser que um desses medos, que seja o maior que deu dessa lista, esse aqui é um dos meus maiores medos. Daí você vai começar por lá. Daí a gente vai iniciar a jornada, aprofundar nesse maior medo. Então eu vou ler só a lista aqui, para a gente relembrar o que foi passado sobre a lista. Então, sempre quando a gente vai testar, a gente se coloca em pé. Vou relembrar com vocês, para vocês checarem
Sempre a gente vai ficar em pé, fechar os olhos e dizer sim, 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 e observar o corpo, se vai para frente, ele está polarizado corretamente. Não, 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 vai para trás. E todas as crenças eu tenho que repetir em voz alta. Então vamos dizer que eu vou testar aqui em mim, né? Como eu estou com o celular na mão, eu posso o quê? Eu posso desequilibrar minhas polaridades. Mas quando vocês fizerem o curso Você e a Terra, vocês vão aprender a organizar o seu smartphone para que ele não tenha influências negativas ou radiação nociva que possa influenciar. Então, eu vou testar em mim mesmo, eu vou colocar, se você tiver alguma dificuldade do sim e do não, você se polariza para o norte. Aqui onde eu estou, o norte é para cá, mas eu vou testar de qualquer forma. Eu vou deixar o celular aqui para não tocar e digo sim, 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 e espero o meu corpo responder de alguma forma. Ele vai para frente se estiver polarizado corretamente. Não, 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 e aguardo o meu corpo pendular para trás. Se estiver indo para frente ou para trás, o sim para frente, o não para trás, eu estou polarizado corretamente. Pode ser que o meu corpo, sim, eu fique parado, e o não, eu vou para trás. Daí eu entendo que o meu sim é parado e o meu não é para trás. E está tudo bem. Daí eu vou colocar a primeira crença. Eu escrevi vários nomes. Eu tenho medo de ser rejeitado pelo meu pai, eu tenho medo de ser rejeitado pela minha mãe. A base das nossas vidas é pai e mãe. Então eu pedi para que vocês testassem pai, mãe, cônjuge e outras pessoas que sejam importantes para vocês. Tem pessoas que foram criadas por avós. Então pode ser que ele tema o avô, tema a avó, tema a pessoa com quem criou. Então, de alguma forma, a gente vai testando quem seja importante na sua vida. Sim, sim, sim. Não, não, não. Eu vou dizer, em algum nível, eu tenho medo de ser rejeitado pelo meu pai. Então, eu espero, se no meu corpo fosse para frente, seria sim. Eu vou anotando cada questão que tem relacionado com cada um. Em algum nível, sempre vou repetir, em algum nível eu tenho medo de... Por que a gente sempre pergunta em algum nível antes de testar a crença? Porque ele pode estar no nível primário ou central, no nível genético, no nível histórico, e se tiver já em 2, vai estar no nível de alma. E é importante eu saber. Eu posso saber em que nível que está? Sim. Então, vamos dizer que eu tenho, em algum nível eu tenho medo, eu temo Deus. Daí, o meu corpo já está respondendo porque eu já limpei todas essas crenças, mas pode ser que eu tivesse. Então, sim, daí eu perguntaria, eu temo Deus no nível genético? Daí, sim, daí deu que sim. Então, pode ser que, eu só estou dando um exemplo, tá? Então, pode ser que esteja no nível genético, e isso é um pouquinho mais específico para trabalhar. No nível genético, quando eu vou trabalhar no nível genético, uma dica bem importante da gente fazer é a gente acessar. Quando a gente estava entrando na meditação, eu falei para vocês da glândula timo, que a gente tem aqui no meio do peito. Se você tem algo no nível genético ou algo que você não consegue acessar, como a Yasmin perguntou, se você soubesse, está um pouquinho torto aqui, deixa eu baixar um pouquinho. Você pode pedir para a pessoa tocar suavemente aqui no peito, no timo, ou dar umas batidinhas aqui. E isso começa a liberar memórias ancestrais e memórias que estão registradas na sua infância. Então, essa é a dica. Coloca, dá uma batidinha. E aqui fica todo o registro das memórias. Então, se tiver alguma dificuldade de acessar, dá um toque aqui no nosso timo. Então, eu vou levar vocês para limpar um dessas crenças que vocês têm, que deu como positivo. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Inspirem. E agora, essa crença que você mais teme,
Imagine o que pode acontecer de pior se você estiver nessa situação ou se você estiver experimentando isso. Se coloque nessa situação experimentando esse medo. E se pergunte, o que pode acontecer depois disso? O que pode acontecer de pior? E vá seguindo esse sentimento e trazendo. Quando foi que você sentiu esse sentimento? Quando você teve essa experiência desse medo nessa vida? E agora eu vou pedir para que você pergunte para o Criador. Cada um vai até o Criador e pergunta: Criador, qual é a crença que está sustentando esse medo? Pergunta para o Criador: por que eu tenho esse medo? De onde vem isso? De onde vem? Siga o caminho dele. O que eu tenho que aprender para superar esse medo? E se algum sentimento que você ainda não experimentou, vá até a fonte criadora e peça para o Criador para experimentar esse sentimento. Criador de tudo que é comandado. Instalar o sentimento de você em todas as células do meu corpo, em todos os níveis de crença e em todos os aspectos da minha vida. Grato, está feito, está feito, está feito, está feito, mostre-me e testemunhe esse sentimento sendo instalado. E se coloque de novo na mesma situação e imagine se você ainda tem algo para aprender, se você ainda teme, se você ainda tem medo. Eu vou levar vocês agora no medo específico que nos moveu a humanidade esse ano, que foi o medo da pandemia. Então, eu vou pedir para que cada um de vocês vá até o Criador e pergunte: Criador, quando um ancestral meu já passou pela mesma situação, por esse medo de pandemia, mostre-me
Quando isso aconteceu? E o Criador vai te mostrar a época e pergunte para o Criador qual era o sistema de crenças daquela época, qual foi a crença que causou aquela pandemia na época. Pergunte para o Criador o que esse ancestral tem a te ensinar. Como ele superou, como ele passou, ou veja, sinta se esse medo não vem do seu nível genético, do seu ancestral ter passado por uma pandemia. E não importa quantas gerações, esse medo ainda pode estar aí. Pergunte para o Criador como que eu posso superar esse medo no meu nível genético para que eu possa ajudar os meus ancestrais e os meus descendentes a não ter mais esse medo. Pergunte qual era a crença da época. E se você sentir necessidade desse ancestral se curar, recuperar a energia que ele desprendeu nesse momento da história, vá até o Criador e envie amor incondicional a esse ancestral. Envie amor e cura. E testemunhe até que esse ancestral esteja completamente recuperado e superado essa situação. Porque, na verdade, ele superou essa situação. Porque se não fosse ele passar por isso, não estaríamos hoje aqui. Agradeça e honre o seu ancestral por ter passado por essa experiência. E que fique apenas a experiência positiva, o que ele aprendeu de bom naquele momento. Veja qual é a virtude e habilidade que ele aprendeu e ative isso em você. E traga agora o sentimento de bravura para você, para o seu ancestral e para os seus descendentes. Vocês me permitem fazer o download de que você sabe qual é a definição e perspectiva do Criador de bravura e de qual é a sensação de ter bravura e que você já sabe como viver a sua vida com bravura e de que é possível para você ter bravura e que você já sabe como viver a sua vida diária com bravura. Eu tenho bravura.
encerre o ciclo do passado, agradeça o aprendizado e siga em frente, sem esse medo que você estava carregando até então. Eu sei como viver sem ter medo de. Eu sei qual é a sensação de viver sem ter medo de. Eu conheço a definição e a perspectiva do Criador de viver sem ter medo de. Eu sei que é possível viver sem ter medo de. E quando você sentir que finalizou todo o trabalho, cada um no seu tempo, volta até a luz do Criador, agradece, se enxágua com a luz, banha-se da cabeça até os pés e faz a quebra energética e pode abrir os olhos. Fui eu que... Como é que foi? Como é que foi o trabalho? Foi bom? Como é que foi, Anne? A Anne estava falando muito bom. Muito bem. Uau, foi espetacular. Gente, minha câmera não tá legal e por isso vocês não estão me vendo. Vou ativar para vocês verem como é que fica. Perdão. Mas eu acessei uma memória da época da escravidão, gente. Foi show. Que legal. Olha. Nossa, eu vim trabalhar o medo de dirigir e cheguei na raiz de que eu tinha medo de liberdade. Que incrível! Todo dia, energia muito forte. E eu era escrava e eu tinha medo de ter liberdade porque eu não ia ter o que comer. Nossa, estou toda arrepiada, então a energia é muito forte, gente. E aí eu tinha medo de sair, de ser livre e dirigir, dar essa liberdade de independência, né? Então, esse medo vinha dessa época. E aí veio até as imagens. Aí depois veio eu lembrei assim sobre alimentação, que eu tinha medo de não ter o que comer, porque se eu fosse livre eu não ia ter o que comer. E eu venho num desafio grande referente à minha alimentação, ganho de peso e tal. E aí eu cheguei a visualizar até o tipo de comida que eu estava comendo na época, aipim, que é a mandioca, né? Era a comida do escravo, aquela comida com milho, tipo angu. Cara, foi louco demais, meu Deus. Gratidão, Tânia. Oh, eu que agradeço o depoimento, que lindo, muito bom. Gente, eu autorizo vocês falarem em qualquer momento, viu, Tânia? Fique à vontade, eu não tenho dessa, não. Foi libertador demais para esconder isso de alguém. Não, maravilhoso, maravilhoso. E eu estou assim, resumindo para vocês, né? Porque o digging aqui foi muito louco. Foi muito profundo, foi muito profundo. Foi sim. E olha, eu estou com o desafio de ter 2 crianças ali na sala, vindo aqui pedir algumas coisas para mim, mas funcionou perfeitamente. Nossa, estou aqui emocionada. Gratidão. Eu que agradeço. Deu para a maioria, deu para trabalhar. Deu para trabalhar, Wellington? Ou se caiu? Deu sim, querida, deu tudo certo. Foi um nível de profundidade assim absurdo, foi fantástico. Gratidão pela oportunidade. Olha! É mesmo. Eu que agradeço. Muito bom. Saadia, deu para chegar lá onde você queria chegar? Nossa, a Camille, perfeita. E olha que ela nem fez o digging ainda, hein, Tânia? Quando ela fizer, vai ficar muito expertise. Gratidão, Camille. Vou finalizar com vocês de 2 formas. Eu vou fazer uma meditação para a gente trazer uma virtude, né? Para que vá realmente, a gente já colocou a nossa bravura, o nosso melhor,
Mas eu quero que vocês vão até o Criador e pergunte para o Criador o que a sua alma quer aprender. O que minha alma quer aprender? Qual é a virtude e habilidade? Claro que nós vamos aprender várias virtudes durante a nossa vida, mas o que quer aprender agora, com essa situação? Qual é a habilidade que eu tenho que aprender, que eu vou aprender? E eu vou conduzir vocês para que vocês já desenvolvam essa habilidade agora, ok? Então vamos lá? Então fechem os olhos, inspirem profundamente. Solte o ar, relaxando seu corpo e leve essa energia através dos seus pés até o centro da Terra. Firme a sua raiz no centro da Terra e traga de volta essa energia, subindo pelo seu corpo, passando por toda a sua coluna vertebral, alinhando e equilibrando todos os seus chakras até o topo da sua cabeça. Projete a sua consciência dentro de uma linda bola de luz. E essa bola de luz vai subindo além desse espaço, além do planeta Terra, além do universo. E vai subindo cada vez mais alto e mais profundo até a luz branca, branca, brilhante do Criador. Entre nessa luz e mergulhe. E desse espaço você vai ter uma conversa com o Criador. Criador, qual é a virtude que a minha alma quer aprender agora? Ter essa virtude como aprendida. Sinta que essa virtude começa a entrar em todas as suas células, vibrando. Em cada célula, em cada molécula, que você já sabe qual é a sensação de sentir essa habilidade, essa virtude, que você já sabe como viver a sua vida diária, sentindo essa habilidade, virtude, que é possível e que você já é e já tem essa habilidade. Volta até a luz do Criador. Agradeça essa oportunidade, se banhe nessa luz e só abram os olhos e voltem e saibam que vocês estão sempre conectados com essa luz do Criador. E para finalizar nossa mentoria, essa nossa aula, eu vou colocar uma música que eu queria que vocês desfrutassem com muita alegria dessa música que eu vou colocar agora. E o meu filho vai filmar vocês, né? Se vocês gostarem deixa eu admitir mais algumas pessoas, de experimentar essa energia da alegria. Porque a energia da alegria é a que faz e que move a nossa vida. Tudo com alegria. Então, sempre eu finalizo fazendo aquele gesto, né? Que todo mundo que me conhece sabe, eu vou finalizar com isso, mas eu vou finalizar com a música também, tá? Então, é com muita gratidão, para todo mundo colocando as mãos em prece em cima da cabeça, é com muita gratidão, com as mãos em prece na frente da nossa terceira visão, é com muito respeito, com as mãos na frente do nosso coração, é com muito amor e com muita alegria. Encerramos a nossa mentoria